Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Era uma vez um rei que estava construindo uma bonita e enorme catedral. Era no meio dos seus domínios, ele tinha muitos arrendatários e havia, perto desse lugar, uma lagoa muito singela, onde uma senhora tinha uma pequenina vivenda, produzia alguns vegetais, legumes, folhas e tinha também algumas cabeças de gado e apresentava então um capim muito bonito. E ali, naquela região, ele resolveu construir a catedral. Ficou realmente um lugar maravilhoso, uma vista linda, um elevado. Então, contratou o arquiteto e iniciou o projeto da construção. Passados alguns dias, o movimento era muito grande, carros de bois levando as madeiras, as peças, pedaços de mármores muito bonitos, e aqueles construtores que estavam ali utilizando também de muitos serventes de pedreiros e pedreiros também. E o rei, passados uns 6 meses, ele se vestiu como um camponês simples, porque ele não era conhecido naquela parte do reino. Enfim, ele foi lá. E aí resolveu passar um dia. Primeiro ele chegou, olhou aquela senhora muito singela, humilde, ali recebia os animais, tratava os animais ali, deixava no seu pasto todos os bois, os cavalos, inclusive dos arquitetos e dos outros profissionais que o ajudavam, e olhava também a parte da construção. E ele chegou num lugar onde estava sendo feito um alicerce muito grande. Ele viu 3 operários que estavam ali. Então ele perguntou ao primeiro, estava com o rosto suado, sol quente, e disse: Meu amigo, o que é que o senhor está fazendo aí? Ele disse: O senhor não está vendo? Respondeu rispidamente. Eu estou assentando pedras, olha as minhas mãos como estão. Ele está, muito obrigado. E aí saiu. Mais adiante tinha outro, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Durante o longo percurso que ele fez, observou que tinham esse e mais 2. Então, no meio do alicerce enorme, ele encontrou outro. E disse: Meu amigo, o que é que você está fazendo aí? Ele disse: Senhor, eu estou trabalhando aqui para ganhar o meu pão de cada dia. Eu tenho família, filhos, e aqui eu me realizo, porque a cada final do dia eu tenho algo para levar para os meus filhos e a minha esposa. O rei, vestido de camponês, ficou satisfeito com a resposta. Mais adiante, no fim do alicerce, ele encontrou um outro pedreiro que estava também assentando ali as pedras, e ele perguntou: Meu amigo, o que é que você está fazendo? Aí, aquele simples pedreiro respirou aquela respiração profunda, olhou a coluna, a coluna que estava sendo erguida, olhou também aquilo que seria a futura catedral e disse: O senhor não está vendo? Eu estou ajudando a construir uma catedral para que Deus possa estar conosco. Ah, mas o rei saiu maravilhado, maravilhado. E um ano depois, quando já estavam os preparativos para a inauguração da catedral, pois eram milhares de operários que estavam ali, o rei reuniu em assembleia, bem diante do seu palácio, todos aqueles que trabalharam na obra, porque ele queria dar 2 prêmios. Era um prêmio só, mas ele resolveu dar 2 prêmios. O segundo lugar, ele daria 1.000 moedas de ouro para aquele operário que tocou o coração dele. Porque o primeiro disse apenas que estava assentando pedras, o outro que estava ganhando pão, mas o outro viu o futuro. Eu estou construindo uma igreja onde Deus, na sua crença, poderá estar conosco todos os dias. Aquele homem era um idealista, via o futuro. Então, dos 3 operários, aquele realmente impactou o rei. Então, o rei deu um prêmio de 1.000 moedas àquele homem, que ficou feliz e todo o povo batendo palmas. Mas ele disse: Mas o prêmio que eu vou dar de 2.000 moedas de ouro é para uma pessoa que passou despercebida
e chamou a senhora que tinha aquele pedaço de terra com o capim. Se não fosse essa senhora alimentando os bois e os animais que passavam todo dia aqui, cuidando de todos eles que vinham de manhã e voltavam de tarde, e no outro dia voltavam de noite, e assim por diante. Se não fosse ela alimentando esses animais, cuidando deles, permitindo beber a água, utilizar a comer, ingerir os seus capins, não seria possível a construção dessa igreja. Então aí o povo resolveu observar que realmente dos 4 personagens que ali estavam, aquela senhora fez um trabalho de formiguinha, cuidando dos animais, que todos se preocupavam com a obra, mas ela se preocupou com os animais, e se ela não tivesse isso, os animais talvez tivessem morrido, tivessem ficado doentes, mas a felicidade do rei foi tão grande que deu esse prêmio a ela. Por aí vocês observam que em todos os tempos da humanidade, todos os tempos, nós vamos observar operários de todos os níveis, de todos os objetivos. Eu tive a felicidade de trabalhar no Banco do Brasil durante 30 anos e pude verificar também várias oportunidades quantas vezes o banco instituiu processos de avaliação. E o último do qual eu participei realmente era um processo maravilhoso, que ele premiava, avaliava cada membro da equipe, vendo a sua produção e o concurso que ele favorecia para a equipe também se sobressair. E fazia uma avaliação de toda a equipe. Então, era uma avaliação muito boa, o máximo que nós poderíamos ter alcançado naquela época em fazer a avaliação do processo produtivo, que era um centro de processamento de dados e comunicações, e nós fazíamos e tínhamos conhecimento daqueles que realmente tinham uma condição, daquele homem que via a catedral. E tínhamos conhecimento daquela personagem, daquela senhora simples, pequenina, que dava o alimento para os bois e os cavalos, para que eles pudessem construir as obras. Então, durante a minha caminhada, eu vi pessoas, trabalhadores de todos os tipos, todos como esses contados na história. Por isso que essa história de hoje me trouxe lembranças grandiosas do passado, porque foram através dessas avaliações que eu conheci excelentes funcionários dentro do banco, trabalhadores maravilhosos, comprometidos com o futuro do país, comprometido com a equipe, comprometido com o sucesso daquele trabalho que estava realizando no momento em que se estava implantando e mudando todo tipo de trabalho para o processo informatizado nas empresas. O estudo de hoje me deu tanta alegria que vocês não podem imaginar como eu fiquei feliz analisando esse tema que nós vamos estudar hoje pela manhã, desta segunda-feira. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que é o nosso livro de cabeceira, no capítulo 20, itens 1 e 2, tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a partir da página 171, ela coloca o título Últimos e Primeiros. E ali ela ressalta que ela pegou o capítulo 20, identificou os itens 1 e 2. No entanto, como eu já venho incansavelmente falando para vocês, ela aborda o capítulo todo. Por isso a riqueza das informações, quando nós lemos o capítulo dela, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, de que trata o estudo dela, nós vamos sair maravilhados com tantas informações, com tantas coisas lindas que nós vamos aprender e nos ajudar a interpretar melhor o pensamento de Jesus. Então hoje o assunto está aqui em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 6. Olhem como é interessante. Eu sempre observo aquilo que me despertou atenção para as parábolas foi o estudo do evangelista Lucas. Ele nasceu no norte da África e ele foi discípulo de Paulo. Ele tinha uma cultura grega maravilhosa, conhecia o grego profundamente, os filósofos também, era médico e por isso chamou a atenção dele as parábolas que tinham conhecimentos maravilhosos ali que o futuro ia identificar, como nos fala Emmanuel também. Portanto, vamos ler.
Vamos ler e mentalizar. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus, reparemos, mais uma lição aí, todas as vezes que os judeus, na época de Jesus, queriam ter uma ideia do que era o reino dos céus, ele não podia trazer para eles aquela gente pequena, ignorante, muitas vezes, a maioria delas sofredoras, muitas vezes sem condição de sobrevivência ali, perseguida pelo Império Romano e os próprios judeus que compunham o Sinédrio, que dominavam tudo. Então, nesta parábola, ele identifica o reino dos céus com uma ótica. E eu observei, dentro do direito, todas as óticas são semelhantes. A questão da justiça, para poder realmente colocar, premiar, retribuir aquele que mais faz com competência, com a visualização daquele homem que via a catedral no futuro e com a simplicidade daquela mulher que incansavelmente alimentava os animais, os bois e os cavalos. Então ele começa: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Vamos agora identificar o sistema jurídico trabalhista daquela época. A primeira hora do dia, o início do trabalho, 6 da manhã. O término, 18 horas, 6 da tarde. Hoje nós podemos imaginar como era duro para um pobre trabalhador naquela época. Geralmente eles ficavam lá na praça esperando que os chamassem para trabalhar. 1 denário era o valor correspondente a um dia de salário. Nós temos essa contabilidade na Bíblia Thompson, que tem a referência e tem todos esses valores, mas nos cabe agora ver o sentido da parábola. Então ele foi à praça, viu trabalhadores que precisavam trabalhar, pactou com eles que eles iriam para a vinha e no fim do dia pagaria 1 denário para cada um. Olha, isso foi pactuado. Eles sabiam que ia ter muito sol, ia ter muito calor, porque a área realmente era muito seca, mas ele acertou. Vocês querem o valor que eu pago? É 1 denário, o valor de uma diária. Todos eles aceitaram de bom grado e foram para a vinha. E ele então, vendo que o trabalho ia ser muito, ele saiu de novo à terceira hora. Repare que eu falei, a primeira hora, 6 da manhã. Começava o trabalho 6 da manhã. Hoje nós vemos que a nossa CLT estabelece, na sua maioria, 44 horas por semana. Então, entra 8, sai 12, entra 2, sai 6, com folga para o almoço. Naquele tempo, não. 6 da manhã às 18 horas. Então, ele saiu de novo à terceira hora. Qual é a primeira hora? 6. 6 mais 3, 9. Então, às 9 horas da manhã, ele saiu, foi à praça e, vendo outros que se conservavam sem fazer coisa alguma, disse-lhes: venham vocês para a minha vinha. E agora a frase mais importante: eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. O que é pagar o que foi razoável? Eu já tive construção de várias casas, pequenas, 2 ou 3 que eu participei, e pagar razoável, se eles entraram às 9 horas, era tirar 3 horas que eles não trabalharam e pagar o complemento de conformidade com as horas trabalhadas. Não, vai para lá para a minha vinha e eu pagarei o que for razoável. Saiu novamente a hora sexta, vou repetir, primeira hora qual era? 6 horas da manhã. A hora sexta, 6 mais 6, 12, meio-dia. E saiu a hora nona do dia. Ora, primeira hora, 6, mais 9, 15 horas da tarde, ou 3 horas. E fez o mesmo. E foi o mesmo que ele fez. Eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram, porque sabia que ia receber, não o dia inteiro, mas sabia o complemento relativo às horas trabalhadas. Aí vem agora o final. Saiu mais uma vez a 1/10 hora. 1/10 hora significa 11. 10 mais 1, 1/10, 11. Muito bem. Qual é a primeira hora? Estou fazendo igual professor de curso primário. Qual é a primeira hora que eu falei? 6. Portanto, 6 e 11, 17.
Às 17 horas, ele foi à praça. 17, qual era a última hora? 18. Então só havia 1 hora de trabalho, mas ele precisava dessa mão de obra. Encontrou outros que estavam desocupados e ele então disse para essas pessoas: por que vocês permanecem aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram: ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Atenção, eu vou lembrar. E ele não disse o que disse para os outros: eu lhes pagarei o que for razoável. Ele chamou: então vocês vão para a minha vinha também. Eles foram sabendo que só tinha 1 hora de trabalho. Ao cair da tarde, quando deu às 18 horas, o dono da vinha disse ao seu gerente, o cabo de turma, como vocês querem imaginar. Eu estou interpretando, trazendo a redação para o conhecimento de vocês dentro do que se fala aqui na Bahia. Então pegou o cabo de turma, o gerente que cuidava dos seus negócios, e disse: olha, chame os trabalhadores e paga a todos eles, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Ou seja, começando pelos que entraram às 17 horas e trabalharam 1 hora só, depois os que entraram às 3 horas, os que entraram ao meio-dia, os que entraram às 9 da manhã, e depois até chegar nos primeiros que começaram às 6 horas da manhã. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, aqueles que chegaram às 17 horas, que trabalharam apenas 1 hora, receberam 1 denário cada um. Imagine a alegria como eles ficaram. Receberam 1 denário por 1 hora de trabalho. Depois o gerente começou a chamar aqueles que chegaram às 15 horas, aqueles que chegaram às 12 horas e os que chegaram às 9 horas. Todos receberam satisfeitos, porque ele havia avisado que ia pagar o que fosse razoável. Ele achou que era razoável, eles produziram bem. Vindo a seu turno, os que tinham entrado em primeiro lugar às 6 horas da manhã, julgaram que ia receber mais, porque viram os outros recebendo 1 denário. E eles receberam apenas 1 denário cada um. E quando receberam, foram se queixar ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhe dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Vamos agora. O dono, o pai de família, fez um acordo no início, na madrugada. Vocês querem trabalhar? Queremos. Eu pago 1 denário. Eles aceitaram. Sabiam que ter calor, sabiam que ter o peso do dia e foram. Não é de estranhar que eles estejam reclamando? Na realidade, eles não estão reclamando porque eles deixaram, ou o homem não pagou, podia pagar meio denário, pagou 1 denário. Foi a inveja que eles tiveram daqueles que trabalharam menos horas. Só que eles não computaram o valor do trabalho que eles realizaram. Aí é que está. E por isso que o dono da vinha, pelos lábios de Jesus, disse para ele coisas que parecem duras, mas eles foram incisivos. Então o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te causo dano nenhum. Você não convencionou comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai embora. Agrada-me dar a este último que chegou às 17 horas, tanto quanto a ti. Não é então para mim lícito fazer o que eu quero? Eu não estou roubando ninguém, não estou furtando ninguém. Você tem mau olho porque eu sou bom? Assim, disse Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. E aí, claro, vocês podem ficar impactados. Mas não, eu não vejo impacto nenhum. Aqueles que chegaram em primeira hora receberam o valor que tinham acertado, contratado com o homem. E os outros receberam, até o que chegou às 17 horas, recebeu 1 denário. E o que chegou às 15, o que chegou a meio-dia, os que chegou às 9 também receberam 1 denário. Qual foi o motivo que esse homem, pai de família, fez isso, considerando que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao procedimento desse pai de família? Aí é que nós vamos ver. Vamos observar agora aqui, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. É uma mensagem assinada pelo Espírito Constantino. Quando ele diz aqui: bons espíritas, meus bem-amados,
Sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões vocês arrastam. É chegado o momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. Olha o que ele está alertando. Empreguem bem a hora que vos resta. Nós estamos nessa transformação de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Essa transição está trazendo muitas modificações em nosso planeta. Vocês estão acompanhando aí o que é que essa pandemia está provocando? E muitos não estão observando a grandiosidade dessas modificações que estão ocorrendo, das influências espirituais, do trabalho que Jesus e seus mensageiros estão realizando para implantar de forma coordenada essa transição planetária. Mas vamos mais. No capítulo 20, no item 3, o espírito Henri Heine escreve uma frase que me esclareceu tudo. Quando ele diz: receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Significa que aqueles que entraram depois fizeram a obra de forma maravilhosa. Eu imagino que eles tiveram um trato melhor com as videiras. Eles foram trabalhar nas vinhas, as videiras, cuidado na poda, na colheita das frutas necessárias para a fabricação do vinho mais precioso, mais valorizado. Então, esse valor da obra foi observado na parábola por esse pai de família, que representa o reino dos céus à semelhança do procedimento desse homem, observando cada trabalhador o valor da obra que ele realiza. Isso é que é lindo. Eu me lembrei do tempo que eu era bancário e que participei dessa valorização, observando o valor do trabalho de cada funcionário e o que ele oferecia para que a equipe se tornasse também valiosa, tivesse alcançado as metas estabelecidas. Isso me fez vibrar, porque eu me lembro com isso, procedeu de uma forma maravilhosa, deu certo, foi uma época assim de valorização e que os funcionários se sentiram estimulados para progredir mais. Mas aí é que está. Eu tive a oportunidade de ir para Recife, participar dos estudos dessa implantação, e eu tive a curiosidade normal de pesquisador, de observar onde foi que o Banco do Brasil obteve, foi estimulado, teve a ideia de aplicar esse tipo de avaliação tão eficiente, tão eficaz. E ele me chamou no canto e disse: olha, essa avaliação veio de Harvard, da famosa Universidade Americana. Eu também tive essa curiosidade, mas o criador, ele se inspirou nos trabalhadores da última hora. Aí eu fiquei maravilhado. O quê? Ele é filho de um pastor americano e se baseou nesse tipo do que Jesus conta na parábola, que o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que fez essa avaliação pelo valor da produção de cada um e o que concorreu o trabalho de cada um para a valorização da equipe. Eu achei lindo, por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Eu já disse algumas vezes na Casa de Guará. Essa história que nós estamos contando, essa parábola, comentando hoje, vamos trazer também o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, é de um valor sentimental muito grande para mim, porque eu participei e vi que realmente isso funciona, engrandece o trabalhador e estimula os outros que são fracos, não têm a visão coletiva. Uns têm a visão macro, outros têm a visão micro. É preciso que tenhamos a visão macro. Tem gente que entra no centro espírita, só vê água fluidificada. Outros observam, já tem uma visão macro, sabe que tem uma biblioteca, sabe que tem juventude, sabe que tem evangelização infantil, sabe que tem a manjedoura, sabe que tem a doutrinação, os trabalhos de doutrinação, tem o passe, tem a água fluidificada, tem o recanto de Potira. Então, esse tem uma visão macro, mas é preciso que o que tem visão micro seja estimulado também na equipe a ter essa mesma visão. Foi o que identificado esse tipo de procedimento no reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de 20, item 5. Olhem
que eu falei para vocês já várias vezes. A veneranda, ela estuda o capítulo todo, embora dê como partida 2 itens. No item 5, é uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade. Quando ele diz, Deus procede neste momento, olha, no tempo do Evangelho, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não tomem o salário dos servidores fiéis, animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais relevantes na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Viram que coisa linda? É esse o tempo agora de avaliação. É chegado o momento. Agora vamos ouvir a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a partir da página 171. A partir da página 171, vocês podem acompanhar em casa depois, quando ela começa dizendo aqui: o mundo é educandário, oficina para atividades nobres e nunca uma ilha de sorrisos e plenitude. O Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos, convidando a mudança de entendimento da finalidade existencial. É isso que precisamos ter, a visão macro, pensar na nossa existência e a continuidade das nossas em várias futuras reencarnações que nós temos ainda. Colaborar com Jesus nessa fase de transição planetária, um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas observando que a finalidade da nossa existência é chegarmos à angelitude. Olha aquele trabalhador da catedral que eu estou construindo uma catedral. É isso, observar a nossa visão da finalidade existencial. E ela continua, vivendo intensamente o mundo, com as suas imposições, às vezes arbitrárias, Jesus deu continuidade à meta que ele trazia, não abandonou nenhuma vez, foi firme. A instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Essa era a missão dele. É isso que nós estamos transmitindo, que da veneranda benfeitora identifica agora. Não seja de estranhar, continua ela, a informação de Jesus, que nesse reino de justiça, olha o que eu falei de vocês, a nossa visão a respeito do reino dos céus, o viés da justiça, não seja de estranhar a informação de Jesus que nesse reino de justiça, os que se exaltam, se glorificam e desfrutam das honrarias terrestres, sempre nos primeiros lugares, serão os últimos nesse reino, enquanto aqueles que jamais experimentaram as concessões terrestres, os tesouros da cobiça e do orgulho, serão os primeiros no reino dos céus, esse reino de justiça. E aí, então ela começa a descrever aqui como Jesus começa a mostrar. Os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Eles enfrentaram o solo áspero dos corações humanos e não desistiram, mesmo quando as dificuldades se lhes apresentavam quase impossíveis de serem superadas. Logo depois vieram os mártires, muitos que vocês sabem, que desencarnaram nos circos de Roma, às vezes mortos por animais selvagens, às vezes por gladiadores. Depois vieram os pais da igreja, os missionários do bem, depois os lutadores da solidariedade humana. Vejam que relação bonita a veneranda identificou, fazendo um retrospecto dentro do cristianismo. Por fim, agora que nos toca, veio a revelação espírita que faz desaguar do oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade que é desvelada pela mediunidade, da justiça divina atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Os tempos se modificaram, mas as lutas de Joana
embora com aspectos diferentes, prosseguem terrificantes e de efeitos cruéis. As atrações do prazer estão multiplicadas pelos veículos da informática. O abuso dos sentimentos torna-se quase hediondo. As facilidades para o vício e o desvio de rota multiplicam-se a cada instante. Por isso que a veneranda benfeitora nos dá um tom preocupante nessa mensagem de que ela trata. E ela ressalta: o servidor devotado, compreendendo o convite de Jesus para que sirva em quaisquer condições que apareçam, nunca desanima no serviço, reforçando as convicções espirituais, quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo que ele percorre. Agora, ela diz uma coisa aqui que nos faz o coração derramar umas 2 gotas de lágrimas. Sucede que muitos desses trabalhadores, ora engajados na renovação, retornaram ao plano terrestre para darem cumprimento aos deveres que ficaram interrompidos na retaguarda, em outras reencarnações fracassadas, quando abandonaram a charrua, embriagando-se de prazeres e enlouquecendo mais tarde de remorso, quando então solicitaram a bênção do recomeço e da reparação com outra existência. E ela dá um chamado agora aos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores. Cabem, neste momento, graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. São compromissos para serem assumidos, realizados de imediato. Não abandonar a charrua, como nós fizemos em outras existências, é o que ela está chamando a atenção. E ela nos mostra que devemos aqui, como missão, proclamar a era nova e demonstrar pela lógica e pelo bom senso, assim como através dos fatos da mediunidade dignificada, nós deveremos demonstrar a existência do mundo causal que nos deu causa a esse que nós estamos vivenciando, comprovar a anterioridade do espírito ao corpo, comprovar as incomparáveis recursos saudáveis decorrentes de uma conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação do bem no campo da caridade de forma ininterrupta. Vocês viram, meus queridos irmãos? É a forma de ajudar Jesus e caminharmos na direção da imortalidade segura, procurando chegar mais rápido à angelitude. E olha que coisa linda ela diz aqui: comprometido com os imortais, os espíritos que têm a tarefa de apressar estas horas, o trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica, sem imperfeições ou falhas. Olha que coisa linda! Investir as suas melhores energias na vivenciar o evangelho, divulgar a mensagem evangélica, sem imperfeições, sem falhas, porque os nossos próprios exemplos será a representatividade da nossa vivência do evangelho de Jesus. E aqui ela termina o último parágrafo. Nessa oportunidade que está chegando, espocarão as luzes da verdade, desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor triunfará dos caprichos da libido, em formosa contribuição para a felicidade geral. Isso é lindo. Nós vamos sentir, participar, de ver esse amor que muita gente chama de sexo, o amor triunfando dos caprichos da libido, em formosa contribuição para a felicidade geral. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, meus queridos irmãos. Nós vamos presenciar com todas essas transformações que ocorrerão em nosso planeta. Por isso, nós vamos concluir
elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogando ao querido irmão, o cantor de Assis, como diz Divaldo, o nosso Francesco de Assis, suplicar a nossa irmã Joana de Ângeles, a nossa Clara de Assis, a nossa irmã Chiara, pedir à nossa irmã, a enfermeira Sheila, que tanto tem contribuído também para o progresso espiritual do nosso país, ao querido irmão Dr. Flávio, que nos tem ajudado a todos, para que, em nome de Jesus, continue trabalhando conosco na Casa de Guará, no Recanto de Potira, irradiando as bênçãos de ternura, de paz, de amor, trazendo de Jesus e refletindo de seus corações todo o estímulo necessário para que jamais nós deixemos de seguir as pegadas de Jesus. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que os caminhos são ásperos, dificultosos, muitas pedras, muitas irregularidades, mas nós não podemos deixar de ajudar Jesus. Cada queda que nós tropeçarmos e cairmos em nosso caminho, vamos perdoar a nós mesmos, oferecer o alto perdão e nos fortalecer para não repetirmos aquele mesmo erro, levantar e continuar a jornada evolutiva cumprindo os compromissos pré-reencarnatórios que assumimos, não abandonar nunca as nossas atividades onde Jesus nos colocou, seja na Casa de Guará, no Recanto de Potira ou outro centro espírita. Nenhuma dessas funções, das missões, desse trabalho devem ser recusados pelo trabalhador consciente que sabe da doutrina espírita e compreende a necessidade de evoluir, de ajudar o nosso planeta para que ele se transforme de um planeta de regeneração com brevidade, com o auxílio do amor, que é a única forma de modificar a face do nosso planeta. Que Jesus nos abençoe, que nos envolva com a sua paz, com a sua luz, com a sua misericórdia, e que os queridos amigos, seus mensageiros, que nos envolvem sempre com esse amor que ele distribui e nos fazem lembrar os nossos compromissos espirituais, não nos deixem fracassar, não nos deixem desistir, não nos deixem duvidar dos compromissos que nós temos para realizar. Aqueles que saíram, se afastaram, voltem por misericórdia, aproveitem a reencarnação, porque nós somos os trabalhadores da última hora, e se vocês retornarem para as suas atividades, vocês poderão realizar, nestas horas que restam, um trabalho muito mais grandioso, muito mais valoroso, e isso pesará para o engrandecimento e a recepção de todos vocês, de todos nós, no reino dos céus. Que as bênçãos de Jesus, que o seu esforço, que o seu amor à humanidade, que a sua paixão na cruz sirvam de exemplo e de incentivo para todos nós nesse instante grave, porque passa a humanidade terrena. Louvamos a Jesus, misericordioso e bom, e pedimos que a tua paz, Mestre, o teu amor e a tua misericórdia resplandeçam nos lares e nos corações de todos esses que estão nos seguindo agora, para que possamos realmente transformar o nosso planeta, começando a transformar o nosso mundo interior, numa homenagem simples e singela da nossa dedicação a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa hora tão maravilhosa, tão oportuna, que me trouxe tantas bênçãos de alegria, de paz e, acima de tudo, de dever cumprido. E faze, Senhor, de todos nós, como disse o nosso querido Pai Francisco, um instrumento da Tua paz, do Teu amor e da Tua luz. Que assim seja.